Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? É sempre um grande prazer renovado estarmos aqui reunidos, agradecendo pelo convite da Casa Espírita Mestre de Amor, no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Fazemos algumas reflexões sobre as palavras de nossa irmã Amélia Rodrigues e especificamente escolhemos o livro Trigo de Deus para falarmos um pouco sobre o capítulo 25, Apacenta o meu rebanho. Amélia Rodrigues, uma irmã que vai em busca dessas informações junto aos arquivos que lhes são concedidos pela espiritualidade, para que então possa exprimir aquilo que aconteceu lá naquela época em que Jesus pacientemente chama Pedro, nome dado a Simão, que a certa época, quando Jesus ainda caminhava em busca de seus discípulos, percebeu às margens do rio Simão, filho de João, e seu irmão André, pescadores, e os convidou a serem pescadores de homens, que passaram então a segui-lo. Pedro era conhecido como um homem explosivo, um homem forte, de temperamento forte, mas muito humilde, muito bom de coração. Não sei se poderíamos dizer que um dos preferidos do Mestre Jesus, porém sabemos que foi ele realmente aquele a quem Jesus chamou de Kefa, ou pedra, ou Pedro, a partir daquele momento então em que começou esse discípulo a caminhar com o Mestre Jesus. Simão, então, filho de João, a certa época, que sabemos pelos relatos bíblicos, pelos relatos da passagem do Mestre Jesus, que negou o Mestre por 3 vezes. E também sabemos que, quando de sua ressurreição, Jesus for o divisor dos tempos e assinalaria de forma especial a nova era com sua mensagem. Eles pescavam, narra João. Almoçaram com a alacridade de outrora. Então veja, foram comer junto. Então o Espírito de Jesus materializava-se da maneira que ele quisesse, ao ponto de pegarem, de sentirem realmente o seu corpo físico, como eles acreditavam na época. Obviamente não era mais físico, mas um corpo dotado de qualidades completamente diferentes das que poderiam ser explicadas, visto que era um ser ressurrecto. Então, ele assume uma determinada postura e chama Pedro para perto de si e diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? E aquilo foi meio, poxa vida, mas ele foi firme, ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então aquilo ficou uma resposta doce e tal. Aparentemente, não precisamos mais falar disso, Mas de repente Jesus olha de novo para ele, vendo aquele grupo ali, sorridente e tal. Simão, apacenta os meus cordeiros. E aí, já na sequência, ele fala: Simão, filho de João, amas-me?
E aí o discípulo ficou surpreso, né? Sim, Senhor. Houve um silêncio rápido e profundo após o que pediu. Pastoreia as minhas ovelhas. Suave música da natureza trazida pela brisa do mar parecia uma moldura de vibrações elevadas para a tela que formava o cenário do diálogo. Por terceira vez inquiriu: Simão, filho de João, amas-me? O discípulo, já emocionado, chorou e ripostou: Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por que me interrogas 3 vezes? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então nós percebemos que a profundidade das palavras do Mestre Jesus não se davam apenas pelo que se expressava, mas havia muito mais coisas por trás de tudo isso. Simão, o Pedro, nas tradições católicas, é considerado o pai da igreja, porque sobre essa pedra erguereis a minha igreja. Palavras do Mestre Jesus, que sabemos, espíritas que somos, que essa igreja deve ser construída de dentro para fora, não um templo necessariamente, sem querer levar ao ponto de qualquer tipo de intriga com qualquer religião, mas o verdadeiro ser é o ser interior. É aquilo que nós somos em essência, o espírito. Então, quando nós seguimos realmente ao Mestre Jesus amando como Pedro fez, então somos dignos de ser aqueles que seguem o caminho, a verdade e a vida. Mas por que o Mestre Jesus fala por 3 vezes? Então todo mundo já fala de cara, não, mas porque ele negou 3 vezes. Negou 3 vezes, apagou então aquele karma lá, como dizem os hindus. A partir daquele momento, então, ele poderia ser realmente o grande condutor das almas no lugar do Mestre Jesus. Obviamente que ele estava sendo escolhido pelo Mestre como um grande condutor de almas, assim como os demais apóstolos também o fizeram. E o Mestre também o preparou, porque em determinados textos que observamos, vemos, por exemplo, que Emmanuel cita que Pedro era atacado ferozmente por obsessores. Então, assim como nós aqui estamos à mercê daqueles com quem convivemos no passado, aqueles a quem chamamos obsessores muitas vezes, e que muitos de nós nos chamamos de vítimas, poderíamos ter em muitas épocas sido os algozes desses espíritos que hoje nos cobram e estão afeiçoados a nós, mesmo que pelo ódio, que é uma espécie de amor invertido, estão grudados em nós. Por quê? Porque face às nossas imperfeições morais, de que ainda somos dotados, que ainda não vencemos no nosso interior, porque o Espírito é aquele que carrega a força, através da fé que ele tem nele mesmo, de superar todos os seus vícios, de superar todas as vicissitudes. Por isso, o Mestre redarguiu por 3 vezes, inquiriu por 3 vezes: Simão, Pedro, você me ama mesmo? Você me ama mais do que a estes? Quem eram estes? Quem eram estes? Esses poderiam ser realmente aqueles com quem Pedro caminhava. Então o que nós vemos aqui?
são homens simples que são retirados do anonimato e são convidados a seguir o maior homem que já pisou nesse planeta. Então, quando nós paramos para pensar a respeito disso, nós vemos então a grandeza desses espíritos que já haviam sido escolhidos anteriormente pelo Mestre Jesus. Não há a menor dúvida disso, né? Porque já tinham um cabedal de conhecimentos espirituais para que pudessem assumir tamanha responsabilidade. Obviamente que Jesus não ia passar, serve esse aqui, vai esse outro aqui. Não, já havia um plano, um planejamento muito forte, no qual esses discípulos seriam, obviamente, escolhidos pelo Mestre Jesus, dada já o seu entendimento espiritual, que não era uma coisa comum à época. Eram realmente, enquanto encarnados, pessoas simples, pessoas do povo, pessoas que eram ali trabalhadores comuns, mas que quando viam o Mestre Jesus simplesmente abandonavam tudo e o seguiam, né? Então você imagine o que é Jesus falando para você: escute, você me ama? Ama mesmo? Claro que eu amo. Ama? Então, falando isso para Pedro, que andou junto com ele, que caminhou com ele, Jesus também já sabia que ele não era uma surpresa para o Mestre Jesus que ele o negaria, porque ele mesmo já disse: Pedro seria tentado, como dizem algumas passagens em Lucas 22:31, Satanás vai tentar você. Então, provavelmente o que ele quer dizer por Satanás? Os obsessores vão tentar desviar você do caminho, mas eu oro por ti. Eu oro para que você fortaleça a tua fé. Então, Jesus faz isso por mim, faz isso por você. É isso que nós temos que entender. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque não adianta esperar que Jesus faça tudo por mim. Senão ele já teria salvo todo mundo, e tem muita gente que diz: não, Jesus veio aqui, vai salvar a gente e a gente vai embora, vai segui-lo aí e tal. O importante é só dizer: eu sigo Jesus e acabou. Não, não é assim. É preciso a ação. Porque para toda a criação, nós temos lá as tradições chinesas, as tradições de outras religiões que dizem que nós temos a dualidade, que é composta pelo bem e pelo mal, pelo yin e yang, pelo certo e errado, pelo claro e escuro, enfim, né? Afinal de contas, nós estamos nessa grande teia de ilusões que compõem aquilo que nós chamamos de nossa vida, mas nada mais é do que uma trajetória, um caminho, em que nós, não é que somos tentados a errar, simplesmente nós erramos porque estamos habituados ao erro. E é muito mais fácil caminhar, às vezes, por caminhos tortuosos que já conhecemos, do que nos arrojarmos diante de novos conhecimentos, de novas atitudes, de novos hábitos, porque o ser humano é um ser de hábitos, para que ele se transforme realmente num ser melhor. E o que é um ser melhor, espiritualmente falando? Não é um ser que não dá bola nenhuma para nada material, não é isso. Muitas vezes as pessoas confundem: não, abandone tudo e siga. Alguns avatares, como Francisco de Assis, fizeram isso, né? Mas não é que toda a humanidade tem que fazer isso para se salvar. Não, não necessariamente. Mas que você tenha a certeza de que, quando você realmente sentir que ama Jesus, de todo o seu amor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu empenho, de toda a sua mente, então você passa a ter uma determinada ascensão espiritual, porque tua consciência se conecta com entidades superiores, vai se conectar com sentimentos mais elevados e pensamentos
na mesma frequência, obviamente. Mas como nós, por muitas vezes, acabamos tropeçando naqueles velhos hábitos, então nós precisamos recomeçar e recomeçar. Então Jesus jamais perdeu a fé em nós. Muitos dizem, Jesus vai voltar. Na verdade, ele vai voltar onde? Provavelmente vai voltar a habitar no meu coração, porque eu expulsei ele de dentro do meu coração. Fui eu, com as minhas atitudes, que acabei deixando Jesus de lado. Não Jesus quis me deixar de lado, ao contrário. Jesus bate à porta de cada um de nós, sempre nos convidando pela porta estreita, não pela porta larga das perdições e dos caminhos da terra, ou do apego às coisas materiais, e sim a uma reflexão baseada naquilo que é a nossa realidade. A nossa realidade é íntima, é espiritual, então, obviamente que nós temos uma parte sombra, e não adianta a gente negar essa parte sombra. Nós vamos ter que encarar essa parte sombra e vamos ter que remar não contra essa natureza e nem contra a correnteza, porque aí nós geramos atrito, nós cansamos, nós acabamos gerando o mal com isso. Mas enfim, seguimos o fluxo normal do rio, e quando seguimos o fluxo normal do rio através de novas atitudes, então nós percebemos que o agora é o momento correto para essa mudança. Sem ficar pensando demasiadamente no passado, no que fizemos ou deixamos de fazer, porque o que já foi feito, não há como modificar. Mas quando pensamos que hoje colhemos muitas coisas que nós já plantamos lá no passado e que às vezes não são coisas muito boas e que não vemos coisas muito boas às vezes em nossas vidas, significa que estamos plantando coisas erradas. Então, qual é o único caminho que nós devemos seguir? Plantar novas coisas. Quando Jesus fala assim para Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E Amélia nos explica, Simão percebeu que seria conduzido ao matadouro por estranhas mãos. Isso, porém, não lhe importava naquele momento. O mestre ali estava. E isto sim era-lhe tudo. Desejava sorver até a última gota a sua presença. Você já pensou estar diante do Mestre Jesus? Você já pensou que força, que energia maravilhosa ele emana? E o quanto ele realmente, quando nos conectamos, pode fazer a mesma coisa por nós. E quando ele disse a Pedro, ele diz também a todos nós, que somos suas ovelhas, que somos os seus cordeiros, que somos o seu verdadeiro rebanho. Humildemente pedimos, Mestre, pastoreia-nos. Mestre, conduz-nos. Porque ainda somos muito inferiores. Muito, muito, muito inferiores à paciência do Mestre, à singeleza, à doçura, à bondade, ao amor do Mestre Jesus. Estamos hoje diante de tempos difíceis, tempos que nos parecem intransponíveis, indesejáveis, tempos que a tônica das palavras não é a canção do amor, mas muitas vezes a canção do terror, a canção do desamor, a canção do desalento ou desânimo, que faz com que muitas almas velhas que somos, agarremos-nos ao passado e com muito medo, com muito temor do que possa vir pela frente, porque não acreditamos muitas vezes na mudança real, a que nenhum de nós vai fugir,
que todos nós efetivamente vamos crescer espiritualmente e somos convidados a estar junto a Jesus em suas moradas, que quando ele cita que há muitas moradas na casa do meu Pai, significa que essas moradas estão todas reservadas para mim, para você, para todos nós. Então por que duvidar no Mestre? Ele jamais mentiu, jamais irá nos deixar na mão. Então, o amor realmente é o perene amanhecer após as sombras ameaçadoras de tudo que nós vemos à nossa volta. Então não se apegue com a ideia de que o ser humano é ruim, é corrupto, é desalmado, é infiel, é egoísta. Isso é transitório. São vícios que foram acumulados ao longo do tempo e que fazem com que isso se reflita dentro da nossa mente de maneira tal que a necessidade seja gigante dentro de nós, como nós temos a necessidade de respirar. Nós agora estamos diante de uma peste que nos obriga a repensar nossa vida, a vida enquanto seres humanos que cuidam uns dos outros, e se não cuidarmos uns dos outros, estamos fadados, inclusive, até a extinção, né? E isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque somos efetivamente seres solidários. E porque somos seres ligados ao Mestre Jesus, ligados a Deus, então a nossa vibração não é uma vibração de terror, uma vibração de medo. Ela deve ser uma vibração de fé, de esperança em dias melhores. Esperemos sempre em Jesus. Esperemos sempre nesse caminho, nessa tônica do amor, nessa canção sublime que embalou lá a época em que ele esteve e até hoje nos embala, que constitui o apoio e segurança das vidas que são entregues a ele em totalidade. Eu ainda não consigo isso. Talvez você ainda não consiga, mas não há dúvida nenhuma de que um dia nós assim o faremos. Simão reuniu as ovelhas, conduziu-as com carinho e compreendeu, afeiçoado o ministério que ele cumpria realizar. Ele compreendeu que deveria vencer essas vicissitudes internas, que deveria vencer os seus medos, deveria vencer os seus vícios e se embalar com as mãos do Mestre Jesus pelos caminhos que vinham pela frente, que embora aparentemente fossem amargos, fossem pedregosos, eram caminhos que lá no final das contas ele iria perceber: meu espírito jamais sofreu. O que sofreu foi o meu ego. Ele é que eu tive que domar. Esse meu eu espiritual que pensa só em si mesmo, que é egoísta, que precisa ser reconhecido muitas vezes e que, na verdade, bastava sempre que disséssemos a todos os dias em que tivéssemos qualquer vicissitude, qualquer dificuldade diante de nós: Senhor, eu te amo. Senhor, me apacenta. Senhor, me conduz. Eu sou parte do teu rebanho. Eu estou sempre contigo, Mestre. E é em nome dessas palavras que nos foram transmitidas nessa bela lição que nossa amada Amélia Rodrigues repassa no livro Trigo de Deus, que foi escrito pelo Divaldo Pereira Franco, que nós agradecemos ao Mestre Jesus pela experiência de estarmos aqui caminhando nesse momento de transição do planeta, nesse momento de provações coletivas,
E também provações individuais, por que não? Porque somos convidados a ou muda ou se muda. Somos convidados a entender qual o verdadeiro papel que nós temos diante da vida, que não podemos nos acovardar, que devemos pegar a enxada, fazer a nossa parte no plantio, para que possamos colher frutos carregados da doçura no amor que Jesus nos ensinou. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui reunido com os amigos que dedicaram algum tempo para nos ouvir e que possamos estar sempre dispostos e sempre apostos para servi-lo. Em qualquer oportunidade, seja enxugando uma lágrima, seja levando um sorriso amigo, um abraço fraterno ou simplesmente um oi, como vai? Eu me importo com você. Obrigado, Mestre Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja.